iremos começar o nosso devocional e neste momento eu gostaria de falar sobre a Reforma Protestante, já que no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses na igreja do Castelo Wittenberg e aí se deu a Reforma Protestante. Então, primeiro eu quero falar para você o que significa a palavra reforma. A palavra reforma significa trazer de volta a forma. Por quê? Porque a forma se perdeu, houve uma deforma no decorrer da história da igreja. Nós sabemos que a forma da igreja, o que é forma? É identidade. A identidade da igreja está na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que eles faziam as orações juntos, caíam na graça de todo o povo, em cada alma havia temor e muitos milagres eram realizados pelos próprios apóstolos. Então, essa era a igreja. A Bíblia nos diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, nos ensinamentos que eles receberam de Jesus Cristo. E assim, nós temos que era a forma da igreja. A igreja, ela inicia numa festa chamada de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa anual que acontecia pelos judeus 50 dias depois da Páscoa, ou também conhecida como a festa das colheitas, das primeiras colheitas. Foi ali que iniciou a igreja. Então, com os primeiros convertidos, a igreja começou de uma forma dinâmica. Não foi com uma, duas, três pessoas, mas a Bíblia nos diz que no sermão de Pedro houve um acréscimo de 5.000 almas. 5.000 aceitaram a Jesus através do sermão pentecostal de Pedro. E assim a igreja passou a avançar. Depois nós temos o surgimento do apóstolo Paulo, aquele a quem é responsável por escrever a espinha dorsal da teologia da igreja, o grande missionário, aquele a quem nós temos aí um dos maiores autores da Bíblia. 13 livros ele escreveu, teve 3 viagens missionárias, alguém que revolucionou o cristianismo. A esse Paulo, que também a Bíblia diz que através da vida dele, um continente chamado Ásia Menor ouviu a palavra do Senhor. Então, através de Paulo, houve a expansão, a igreja saiu somente dos judeus, onde estava, passou a ir para o mundo gentil, através de Paulo. Depois nós temos aí a fase da perseguição da igreja. A igreja passou a ser perseguida pelo imperador chamado Nero. Nos diz a história que em 64 depois de Cristo, ele coloca fogo em Roma e acusa os cristãos de terem colocado. Nos diz a história, então, que o fogo dura 3 dias e 3 noites. E depois, 6 dias e 6 noites, eram os cristãos que queimavam na estaca. Nessa época, nós temos que o irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, nós vemos que ele foi jogado do alto do templo e dado ali às feras. Nós temos a morte de Pedro e Paulo em 67, 68 depois de Cristo. Um foi decapitado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo. E aí nós temos em 70 depois de Cristo também, quando houve a destruição de Jerusalém pelo o general Tito, que invadiu a cidade. Nós vemos ali que ele matou mulheres e crianças e sequestrou 50.000 judeus. Esses 50.000 judeus foram quem construiu o anfiteatro romano, o Grande Coliseu, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse Coliseu, então, nós temos também aí a perseguição da igreja. Nesse Coliseu, milhares de cristãos foram mortos. O objetivo do imperador era acabar com o cristianismo. E por isso começaram a colocar os cristãos na arena, para ali serem mortos pelos gladiadores, pelos leões. Mas em vez disso, nos diz Tertuliano que o sangue dos mártires passou a ser semente, que o cristianismo passou a se multiplicar. A igreja passou a avançar nessa fase de perseguição.
A igreja, ela era perseguida, mas em compensação era uma igreja avivada, existia milagres. Os cristãos, eles cultuavam a Deus nas catacumbas, nos esconderijos secretos, de madrugada, porque se forem vistos pelas autoridades, eles eram presos, eles eram torturados. Mas foi nesse cenário que a igreja, os cristãos, eles cresceram e a igreja passou a ter a sua forma. Depois, então, a história nos diz que o imperador Constantino, ele tem uma visão, quando o próprio Senhor Jesus Cristo aparece numa batalha para ele e garante vitória, e ele tem vitória nessa batalha. Por isso a história nos diz que em 303 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele se converte e legaliza o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí acabou as perseguições, aí acabou todas as perseguições que a igreja enfrentava. Começou então o período que a igreja estava junta com o Estado. A igreja se uniu com o Estado. Hoje nós vivemos num Estado laico. O que é um Estado laico? A igreja separada do Estado. E deve se manter assim, separação entre Estado e igreja. Mas nessa época, o Estado, ele mandava na igreja. E daí nós vemos aí o declínio espiritual da igreja, com Constantino. Aí nós vemos que em vez dos cristãos, eles cultuarem a Deus nos esconderijos, nas catacumbas, passaram a cultuar a Deus nas grandes igrejas, nas catedrais. E o cristianismo passou a ser, então, um certo modismo. As pessoas, elas eram cristãs não porque eram convertidas, mas porque eram status. O próprio Constantino nos diz a história que ele pagava as pessoas para se converterem. Então, nesse período começou a paganização da igreja. Começou as heresias se infiltrarem dentro da igreja. E aqui nós temos uma série de heresias. Nós temos a oração pelos mortos, a veneração aos anjos, as imagens. Em 593 depois de Cristo nós temos o purgatório. A missa começou a ser rezada em latim. Nós temos aí a Maria como medianeira. Começou a mariolatria, ou seja, idolatria a Maria. O celibato foi criado em 1079. A famosa Inquisição, quando milhares de cristãos foram mortos, pessoas que se voltavam contra a igreja, contra essas práticas heréges, eram queimadas nas estacas como bruxos. Em 1215 nós temos a transubstanciação. Em 1229 a Bíblia foi proibida para os leigos. Então nós vemos que a autoridade romana, o clero, não queria que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Até porque a Bíblia nos fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, se a pessoa conhece a Bíblia, ela se liberta. Mas, em vez disso, o clero queria que a Bíblia fosse proibida para os leigos. Somente o clero podia ter acesso à Bíblia. Em 1414, o vinho foi proibido nas cerimônias católicas, ou seja, 1200 anos de heresias. Aqui nós temos, então, um período em que a igreja teve um grande declínio espiritual. Mas o pior ainda não veio. Foi em 1515, quando o Papa Leão X, para construir a Basílica de São Pedro, ele optou por fazer a indulgência papal. O que é indulgência papal? A indulgência papal era um documento que garantia a salvação. Então a salvação não era mais de graça, como diz a Bíblia, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não tem como ser comprada a salvação. Teve na Bíblia um personagem que quis comprar, e a Bíblia diz que ele foi penalizado por causa disso. Mas não, a salvação é de graça. Mas essa indulgência era um documento que era comprado e garantia a salvação.
para essas pessoas. E com o dinheiro dessas indulgências é que foi construída a Basílica de São Pedro, a qual hoje está lá no Vaticano, né? É uma grande catedral. Ali foi gastado uma fortuna, até porque é muito ouro que tem ali naquela igreja, está lá no Vaticano. Então nós temos aí que a salvação ela era realmente comprada. Foi aí então que alguns homens se levantaram contra a igreja e contra as heresias que a igreja estava querendo infiltrar para a população. E dentre esses homens, eu quero destacar João Rus. João Rus era um boêmio. Rus significa ganso. Nos diz a história que em 1412 ele foi excomungado, porque ele defendia que o Papa não tinha poder de perdoar pecados. Foi então que, quando ele estava no cárcere, ele profetizou. Em 1415, ele profetizou dizendo: hoje vocês podem matar um ganso, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne, a qual vocês não vão conseguir matar. Em 1415, John Hus foi morto, né, sendo queimado na estaca, enquanto cantava um hino em grego, Cray Ellison: Senhor, tem misericórdia de mim. E nós vemos que essa profecia de John Hus, ela se cumpriu depois de 102 anos, que João Hus profetizou no cárcere que Deus iria levantar um cisne. O cisne se levantou como o grande reformador, Martinho Lutero. Depois de 102 anos, em 1517, mais propriamente dito, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, e aí se deu a reforma protestante. As 5 solas que se baseiam o fundamento da reforma, e é o fundamento da igreja que todos os cristãos devem seguir. A primeira, sola fide. Martinho Lutero, ele disse que o justo viverá pela fé. A salvação, ela não é comprada com uma indulgência, com um documento, seja lá com o que for. A salvação, nos diz a Bíblia, que ela é de graça, através da fé em Jesus Cristo. Então, a salvação não é por penitências, também não é por boas obras, nos diz a Bíblia, para que ninguém se glorie. Não é comprada e nem por indulgência. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Nos diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Somos salvos pela graça, vós sois salvos, mediante a fé. E isso é dom de Deus. Então, a primeira sola é que somente a fé pode garantir a salvação ao homem. A segunda, sola gratia, somente a graça para nós obtermos a salvação. O que é graça? Favor imerecido de Deus. Sola Christus, somente através de Jesus Cristo nós podemos se aproximar de Deus. Através de Jesus Cristo nós encontramos a Deus. Não há outro mediador, nos diz 1 Timóteo 2, 5 ou 6, que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem. Em João 14, 6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Não é por santos, nem pela sua própria mãe, chamada de Maria, que foi uma mulher virtuosa, mas também não podemos chegar a Deus através dela, somente através de Jesus Cristo. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi os apóstolos, nem os santos que a igreja católica hoje adora. Não, é somente através de Jesus Cristo. E por último, sola Deo gloria. Somente a Deus a glória. A glória, ela não compete ao homem. A glória só compete a Deus. Isaías 42, 8 nos diz: eu sou o Senhor e não darei a outro a minha glória.
E sola escritura? O que é sola escritura? Que é uma base fundamental da reforma. Somente a escritura é a regra de fé. A igreja romana, ela queria ter a tradição para ser interpretada junto com a Bíblia Sagrada. Para a igreja católica, a tradição deve valer igualmente como a Bíblia, mas não. Nós defendemos que somente a Escritura é a regra de fé do cristão. Por isso que você venha construir a tua vida cristã nesses 5 pilares a qual eu falei. Sola fide, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, e somente a Escritura, e somente a Deus a glória. Assim você vai ter uma vida vitoriosa dentro dos princípios bíblicos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo devocional.